neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Que te darei, meu mestre, morreste tu por mim. Menos darei do que obterei, e tudo darei a ti. Cristo, meu tudo é nada diante da imensidão de tua graça demonstrada em minha redenção. Mas o meu nada é se posto a teu dispor, haja o que houver e venha o que vier. Sou todo teu, Senhor. Que te darei, meu mestre, divino doador, tempo e vigor, talento e ardor, será tudo teu, Senhor. Cristo, meu tudo é nada diante da imensidão de tua graça demonstrada em minha redenção. Mas o meu nada é tudo se posto a teu dispor, haja o que houver e venha o que vier. Sou todo teu, Senhor.
discípulos de Jesus devem levar as suas cruzes. E Jesus fala assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? São Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao versículo 26. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, sentindo necessidade das coisas materiais, os homens estão dando tudo o que têm por elas. As coisas terrenas, o progresso natural tem se tornado uma necessidade imperiosa sobre as nações, sobre os homens. E ninguém pode impedir uma nação que se encontra na carreira do progresso. Uma nação jamais progrediria sem que o seu povo progredisse, sem que o seu povo se despertasse para tal fim. Então, várias coisas são exigidas para o progresso: educação e muitas outras coisas. Então, os homens buscam estas coisas em primeiro lugar, porque toda a diligência, todo o emprego físico fica em torno, em demanda das coisas materiais. Daí então o grande fracasso de deixar as coisas espirituais por último. E o pior de tudo é que quando buscam as coisas espirituais, ainda cabe uma pergunta: estariam buscando, mesmo por último, a original ou a falsa? Se pelo menos, quando desse um tempinho e encontrasse a verdadeira palavra de Deus, talvez pudessem ser despertados, talvez pudessem constatar que os sinais que Jesus deu no tocante ao fim dos tempos são justamente estes: os dias de Noé, os dias de Sodoma e de Gomorra. Nos dias de Noé, a civilização superou totalmente qualquer pensamento acerca de Deus. A civilização fez o homem tão independente que uma irmã recebeu um rim transplantado. Vejam só. E quando ela disse para um médico: graças a Deus, estou passando bem, ele disse: graças a Deus não, graças ao doutor fulano. Bom, assim estava a civilização nos dias de Noé. Por isso não podiam crer de maneira alguma numa coisa louca como a mensagem de Noé, e nem tampouco sentirem necessidade de sua mensagem, de seu recurso. Porque eles tinham tantos recursos técnicos. Para quê?
Como sentir necessidade do recurso tão simples e tão humilde de Deus? Naamã, o general da Síria, foi ao profeta Eliseu. Mas o recurso era tão simples e o general estranhou muito. Ora, eu tenho águas límpidas, águas cristalinas lá no meu país. Por que eu vou mergulhar nesse Jordão imundo de águas sujas? O recurso de Deus para ele era aquele, embora contrariando a sua posição social, embora contrariando a sua concepção mental. Oxalá que os homens pudessem entender o recurso de Deus. A arca era o único recurso de Deus, mas dado a seu avanço, ao avanço, à civilização de então, eles nunca sentiriam necessidade de uma arca. Por quê? Nenhum cientista de então podia aprovar a mensagem de Noé, dizendo que de fato haveria possibilidade de chover. Então, para que queremos uma arca quando a ciência diz que não vai chover? Para que queremos recurso de Deus? Se é que este é o recurso de Deus. Bom, isso já explicou tudo. Vocês tragam agora para a nossa era. Para que queremos um profeta? Para que queremos uma mensagem tão rústica, tão louca, desta quando nós podemos ser evangélicos, com doutrinas modernas que acodem a nossa posição social, cauterizam as nossas consciências? Nós podemos servir a Deus, fazermos um serviço para Deus. Oxalá que todos pudessem atinar para o que precisamos nesta hora. O cantor disse: Senhor, eu preciso de Ti. E o que precisamos hoje não é de uma porção de coisas materiais. Não. Veja que a igreja tem tudo isto já. Mas ela está solícita. Ela está ociosa. Ela quer mais. Ela quer mais de Cristo. Quanto mais ela ora, mais o poder material aquisitivo lhe aumenta. E ela diz: graças a Deus. Graças a Deus. Mas que estupidez. Que loucura aquele homem caiu quando encheu os seus celeiros e disse: regala-te, ó alma. Não te falta nada. Mas o que acontece é o seguinte: não precisamos de grandes igrejas. Não precisamos de grandes congregações. Não precisamos de mais programas no rádio e na televisão. Isso é simplesmente para dividir as atenções. Não necessitamos de nenhuma dessas coisas, mas o que precisamos hoje é para sermos espirituais. O que precisamos hoje é de pessoas que se humilhem perante Deus. Não importa se não tem nenhum centavo, e que orem até que aquele espírito dentro deles esteja satisfeito com a bondade de Deus e um reavivamento tome lugar dentro de seus corações e mude suas atitudes e a atmosfera na qual eles vivem. Quando a igreja só conseguia as coisas através da oração, ela tinha poder sobre o pecado. Mas quando ela passou a conseguir as coisas através do imperador, da política, então ela caiu. Ela caiu como Eva caiu lá no Éden. Você acha que hoje, quando ela precisa das coisas, ela nomeia logo um representante lá para cima, para ser seu cabo, seu interventor, ou seu intermediário? A coisa está completamente ao contrário. Quando a igreja necessitava das coisas, ela se punha a orar. Na maioria dos casos, nós obtemos as coisas pelos favores mundanos,
pelos favores naturais e nos comprometemos cada vez mais, e pastores e pregadores comprometidos com alas daqui e dali, se vendendo por pratos de lentilhas, amando mais o prêmio da injustiça, amando mais o presente século do que aquele homem que tinha simplesmente uma capa, como Demas amou o presente século, abandonando o profeta Paulo, um homem que hoje escreve mensagens lindas, impressiona um grupo de pessoas iludidas, extraindo da mensagem do profeta desta era coisas profundas, e que viveu com o irmão Branham, com o profeta desta era, disse a respeito de Demas: ó irmão Branham, quando eu chegar lá nos céus, a primeira pessoa que eu quero ver é Demas, e eu quero dar um soco bem no seu rosto. Mas por quê? Eu quero perguntar para ele, para que ele abandonou a Paulo? Mas o que acontece? Aquele mesmo que estava dizendo que queria dar um soco em Demas porque havia abandonado a Paulo, estava ali ao lado de um profeta como Paulo, que pregava a mesma palavra de Paulo, e ele mesmo, onde está? Está escrevendo hoje, sem apresentar o profeta desta era. Por que, meu irmão amado, você não apresenta o profeta de Deus e escreve tantas maravilhas assim? Por que você abandonou o profeta de Deus? Você que quer dar um soco na cara de Demas quando chegar nos céus? O profeta lhe disse, isso é um tom de brincadeira, mas ali estava um sinal que aquele próprio abandonaria o profeta de Deus. Eles estão dizendo, nós damos a vida por Cristo. Não, dá vida por um credo, dá vida por um título de igreja, dá vida por um pensamento próprio. Agora vejam, não sentem necessidade da mensagem, não sentem necessidade da arca, porque estão ricos. E Laodiceia está escrito em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, que Laodiceia é rica, mas não sabe que é cega, que é miserável, que é pobre, que é nua. Agora constatemos isto à luz da palavra. Sou rico e de nada tenho falta. Para que esta arca? Temos grandes talentos. Para que isto? Para que aquilo? Para que estas coisas? Para que um profeta? A ponto de dizer, eu prefiro crer em Jesus do que em Pedro, do que em Paulo, do que num profeta. Jesus disse, aquele que recebe a voz, a mim me recebe, mas aquele que rejeita a voz, a mim me rejeita. É certo que eles rejeitariam a Paulo tanto quanto rejeitaram naquele dia, porque eles são filhos daqueles que rejeitaram a Paulo, que mataram a Paulo. Eles têm o mesmo espírito da rejeição. Eles só não rejeitam o mundanismo, só não rejeitam a condição imoral da mulher, a decadência moral. Mas a doutrina de Paulo eles têm por obrigação, como seus pais, de rejeitá-la. Aleluias. Pode ser que você não tenha um par de sapato para pôr nos pés. Você pode estar vestido em trapos, mas há algo em seu coração, cantando as melodias de Deus. Falando no lugar de um cristão, eu digo, eu prefiro ter isto do que ter todo o dinheiro do mundo. Eu prefiro estar sozinho, abandonado, excomungado, excluído, com a palavra, com Deus, do que estar aí nesses palanques religiosos, acoitado por homens pervertidos sem Deus.
Então você não pode dizer que as coisas naturais são sempre um sinal das bênçãos de Deus. Davi falou isso pensando. Veja o Salmo 73. Ele pensava que, sendo ele justo e fiel a Deus, é quem deveria prosperar aqui na terra e ter grandes coisas, e não o ímpio. Ele disse: quanto a mim, estive com meus pés em lugares escorregadios, ao ver o ímpio prosperar e se inchar, aumentar suas riquezas, quando não são fiéis a Deus. E eu, sendo fiel, passando lutas e dificuldades e aflições, sendo atormentado, desprezado, porque ele foi o rei tipo de Cristo, desprezado, esteve exilado da sua própria cidade, esteve do lado de fora gemendo, desejando um gole de água daquela fonte, e um homem manqueba, aleijado, escarnecendo dele. Não é isso que está acontecendo agora? Aleijados, manquebas, escarnecendo da palavra de Deus. Cristo está fora dela. Cristo está exilado. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Isto quer dizer: eis que estou fora de todo esse negócio que vocês criaram, que vocês organizaram. Mas saiam, saiam disto, venham ceiar comigo. Recebam o colírio dos céus, adquiram para si vestes brancas, de linho puro, ouro refinado no fogo, caráter que vai acima de todas as coisas materiais, porque tudo fica aqui. A única coisa que se leva é o caráter, e o único caráter que transpõe os portais eternos é o caráter de Cristo em sua noiva, na sua igreja. É o único caráter que adentra, é a única roupagem que entra nas bodas do Cordeiro. As demais, os credos, os dogmas, as denominações serão lançadas no lago de fogo onde há ranger de dentes. Ele disse: como você entrou aqui, não tendo a roupagem própria? Quem dá a roupagem é Ele. Mas quem sente necessidade destas coisas, quando tem pratos fartos, mesas cheias, abundantes, e podem servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, porém enganados. Grande será a decepção, não daquela mulher que tem vida oficial, vida livre. Ela não será decepcionada quando se deparar com o inferno. Não aquele ladrão, aquele assassino, ele não será decepcionado quando se deparar com o inferno. Mas sim esta, que se taxa de cristã e se confunde com as perdidas. Mas este, que se chama a si mesmo de cristão e não tem provado nenhuma experiência de conversão, e que ama mais os prazeres do mundo do que a lei do Senhor. O justo tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Onde está o seu tesouro, está também seu coração. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Você pode ganhar milhões de almas para o seu pensamento. Você pode ganhar tudo neste mundo. Mas o que adianta? Laodiceia é rica, mas não sabe que é pobre. E esta é a pior desgraça da pessoa. O Senhor vos abençoe, ouvintes, no nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar,
O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernáculo da fé Brasília.org.br, tabernáculo da fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página, transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, o caminho da cruz. Peregrino sou, viajando à noite sem luz, divide-se o caminho, qual devo eu tomar? Pois procuro um palácio que se acha no além, mas não posso sem luz este abismo passar. meu filho está perto do caminho da cruz, apontando aos céus a morada de Deus. Deus tem
vejo bem luzes brilhando no além. Ó Senhor, vem conduzir-me, confio em ti, seguirei desde já o caminho do bem. Eu sei que está perto o caminho da cruz, apontando aos céus a morada de Deus. Meus pecados eu deixo e aceito Jesus. O abismo eu venci, entre homens e céus, no lar celeste viverei com Jesus. O caminho para o céu é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por certo, este caminho é estreito, é espinhoso, é desprezado pelos homens, porque está escrito que ele foi desprezado. Ele não tem a atração humana, material. O reino de Deus não vem com aparência exterior. É preciso ser recebido por chamada do Pai, por revelação divina. O caminho para o céu é Jesus. O caminho do céu passa pela cruz. O que a maioria do povo chamado cristão não quer. Sujeitar-se é passar pela cruz. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir este caminho que nos conduz à vida eterna. Quando se trata de renunciar-se a si mesmo, isto então exige convicção, decisão, uma decisão precisa, numa hora de escolha, porque escolheste a estrada estreita, uma longa porção dos céus esperam por ti. Foi a mensagem de Deus para o profeta desta era. Então exige decisão, uma crença definida, para que assim tenhamos o caráter de Cristo, que é o verdadeiro caráter forte. Forte contra o pecado, irresistível. O inimigo de nossas almas não pode de maneira alguma manchá-las. Por quê? Temos o caráter de Cristo. Quando temos feito uma precisa e correta escolha, definida, temos tomado o caminho verdadeiro. E ouvintes, nestes dias, quando tantos caminhos existem, são apresentados aos homens, tantas placas indicando o caminho, urge
que tenhamos a revelação de Deus para conhecermos qual é o caminho real que Isaías disse, profetizando a respeito de Cristo, a respeito de sua palavra. O caminho real, aquele que nem mesmo o louco o errará. É necessário que tenhamos a revelação de Deus, porque tendo a revelação de Deus e certeza absoluta de onde nos encontramos no presente e onde vamos nos encontrar no futuro, então nós damos a nossa vida, nós renunciamos tudo que venha contrário àquela convicção, àquela revelação. Não precisa imposições, legalismo, espírito religioso, uma doutrina imposta por força, por violência, mas são as leis do Senhor escritas nas tábuas do nosso coração. É como a fonte de água viva nascendo de dentro para fora. Isto é o que resulta a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo na vida do crente. Abraão é um tipo da noiva de Jesus Cristo, completamente separado, enquanto Ló é um tipo daqueles que serão salvos pela grande tribulação. Abraão estava totalmente separado e teve a revelação de Deus no seu coração que aquilo que Ló escolhesse não era para ele. Ele escolheria justamente ao contrário. Veja que revelação tremenda. E Ló tinha os seus olhos voltados para as belezas terrenas, para as coisas daqui de baixo. Isto aconteceu com Maria e Marta, e você vai encontrar muitos outros paralelos. Você vai encontrar na Bíblia muitos outros casos deste. E Abraão se encontrava então totalmente separado, inclusive de sua parentela. Diz o profeta que se Abraão não se separasse de sua parentela, a sua fé não podia ir mais alta do que o nível de sua parentela. E ali estava então Abraão separado como um tipo da noiva de Jesus Cristo. Mas ele teve que lutar. A sua escolha não o isentou de lutas, de dificuldades. Ele teve que lutar, inclusive, pelo próprio sobrinho, Ló. E numa questão desta, ele foi contra uns reis que haviam escravizado o seu sobrinho e obteve vitória, não com um grande exército, não com muita força bélica, mas sim com os facões oxidados e com servos, não com homens de guerra, mas sim com empregados, com servos humildes. Ele foi e venceu aqueles reis, porque ele tinha em si a força suprema que dá fé suprema para a hora suprema. Aquela força suprema que vem do alto. E isto é Cristo em nós, é o Espírito Santo em nós. Uma vez que temos escolhido o caminho, temos convicção de que estamos no caminho, renunciamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz, passamos pelo Calvário e vamos ao Pentecostes,
somos cheios do Espírito Santo, então seguimos a nossa jornada. Veja como aconteceu com Pedro. Muitos se lembram de que Pedro prometeu dar a sua vida no lugar de Jesus. E isto não podia ser. Ele podia dar a sua vida pelo nome de Jesus. E isto aconteceu. Ele não deu a sua vida no lugar de Jesus, mas ele deu a sua vida por Jesus Cristo. Jesus tinha que morrer porque tinha que existir o Calvário. Tem que haver o sacrifício entre nós e Deus. Porque Deus, olhando em nós, Ele não vê mancha alguma, uma vez que estamos debaixo do seu sacrifício, do sacrifício de seu Filho amado. Em relação a Deus, nós somos perfeitos. E Deus cuidou de vir ao encontro de Abraão, porque em Abraão ele encontrou um coração revelado. Em Abraão ele encontrou uma semente predestinada. E ele se agradou de vir a Abraão com uma promessa. Ele não veio a Abraão somente para salvar a Abraão, mas ele veio a Abraão para lhe dar uma promessa. Ele veio a Abraão para requerer dele a sua promessa, requerer dele o seu filho. Veja como foram as visitas de Deus a Abraão, no caminho que ele escolheu, por revelação divina. E quando ele vinha daquela jornada tremenda, diz a palavra, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Aos Hebreus, capítulo 7, versículo 1. Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Quando Abraão vinha da luta, quando Abraão vinha com uma grande vitória sobre reis, cansado naturalmente do caminho, de tanto se esforçar, de tanto lutar, mas vitorioso, Melquisedeque, que é uma teofania de Deus, é uma teofania do Senhor, é uma aparição daquele que tem um sacerdócio sem princípio e sem fim, do primeiro e do último, do alfa e do ômega, aquele que era mesmo antes de Abraão. Jesus disse, antes de Abraão eu sou, antes que Abraão existisse eu sou, e ali estava uma teofania de Cristo, vindo ao encontro de Abraão. Que coisa bonita isto aqui agora, e como isto alimenta a alma de um eleito, de um filho de Deus que tem saído ao campo de batalha, que tem escolhido a porta estreita, que tem entrado pelo caminho da cruz por revelação divina. A teofania de Cristo, o sacerdote sem princípio e sem fim, veio ao encontro de Abraão quando ele vinha cansado da luta, porém vitorioso. E o que deu Melquisedeque para Abraão? O que ele fez? Ele lhe ministrou a ceia, o pão e o vinho, mostrando que Cristo derramaria o seu sangue, exporia o seu corpo ao vitupério pela sua noiva. Abraão é um tipo da noiva e Melquisedeque é Cristo. E lá vem Melquisedeque ao encontro da noiva, é o encontro do seu Abraão, que vem da luta, que vem da dificuldade, que vem das aflições, que vem do combate que tem encontrado no caminho da separação, no caminho que escolheu, com uma precisa escolha, uma escolha correta, por divina inspiração do Espírito Santo de Deus. Vem Melquisedeque, o Cristo revelado, ao encontro da noiva, para lhe dar a ceia nas bodas do Cordeiro,
isto para mim é um alento para você, irmã. Para você, irmão, que está lutando, enfrentando lutas por causa da precisa e correta escolha que você fez, não por si mesma, não por si mesmo, mas pelo Espírito Santo. Pergunte a você nesse instante, o que te fez receber esta mensagem? Você não pode responder outra coisa, você não sabe responder outra coisa, senão foi a misericórdia de Deus. Rebeca, depois de tomar a precisa e correta decisão, quando Eliezer disse, não me detenhas, eu tenho que ir. Então ela teve que escolher decididamente, ir ou ficar, deixar a casa de sua parentela. Olha a noiva, olha o Abraão novamente. Deixar a casa de sua parentela, romper todas as relações, despedir-se e virar as costas, montada naquela força, naquele poder, que é o Espírito Santo da graça, a quem ela deu água, a quem ela deu a sua vida. Então lá vai Rebeca, ao encontro do noivo. Isaque saiu ao encontro de Rebeca. Veja, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão. Quando Abraão regressava de uma jornada, de uma decisão, Isaque saiu ao encontro da noiva querida, quando ela também fez uma decisão, se enxugou lágrimas teimosas na sua face. Não sei, eu creio que sim. Ela deve ter derramado muitas lágrimas por deixar o papai, por deixar a mamãe, por deixar sua denominação tão querida, por deixar aquele sistema que através do qual ela conheceu o seu noivo, conheceu o mensageiro, lhe deu vida, lhe deu criação, mas ela tinha que deixar aquele sistema, ainda que com lágrimas, correndo lágrimas no seu rosto, para ir ao encontro do seu noivo. Isaque saiu ao encontro de Rebeca. Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. E o nosso Cristo, o nosso Isaque, o nosso Melquisedeque, dentro em breve sairá e ali nas nuvens estará esperando a sua noiva querida. Quem é esta noiva? Quem é este povo sobre o qual está o pão e o vinho, sobre o qual está o sacrifício de Cristo, sobre o qual está a expiação do Cordeiro, pelo qual foi pago o preço lá no Calvário, o preço do sinal, o preço da vida vivida, de escolher o caminho para os céus? Quem é este povo? É o povo que tem crido no mensageiro como Rebeca creu. É um povo que tem deixado sistemas, mesmo com lágrimas, e crido na palavra do mensageiro, e saído ao encontro do noivo. Eis aí o noivo, sai-lhe ao encontro. É o alarido deste profeta de Deus, deste mensageiro de Deus. Ele não está dizendo, venham ao meu encontro. Ele diz, vamos ao encontro do noivo querido, do nosso Isaque, do nosso Melquisedeque. O caminho da cruz é difícil. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, disse Jesus. Boa noite, Senhor, e me disse o caminho, qual devo eu tomar, pois procuro... Senhor Deus, cada um dos teus filhos tem sabido na hora certa, tem conhecido no momento exato o caminho que deve tomar, porque a ovelha conhece a voz do pastor. Ela não fica confundida, não se confunde, ela não pensa, oh, esta é uma voz falsa. Ela conhece a voz do pastor, ela conhece se a mensagem é de Deus ou não.
Meu Jesus, ajuda cada um que tem tomado esta decisão correta na hora exata, de negar-se a si mesmo, de despedir-se do mundo e de seus sistemas e de seguir o mensageiro ao encontro do noivo querido, ao encontro do nosso Isaac, ao encontro do nosso Melquisedeque, que dentro em breve nos dará a ceia do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. Enche o teu povo de coragem, de força, de poder no Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Queremos te ajudar, venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1 hora da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje, às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Em Cristo, Ele é amoroso e bom, aos fracos fortalece, Ele está celestes dons. Acalma e a alegria traz. Preso estou a Jesus Cristo, laços de amor, nada
separar-me do meu grande Salvador. A sua vontade é a minha, Ele é meu e dele eu sou. Por sua graça estou salvo, e contente ao céu eu